Ailton Krenak, um grande defensor e apoiador dos direitos indígenas. Nasceu em Minas Gerais, na região do Vale do Rio Doce, em 1953. Aos seus 17, mudou-se para o Paraná junto com sua família, onde pôde ser alfabetizado, se tornando um produtor gráfico e jornalista. Não é muito difícil falar que o mesmo é um grande gênio. Ficou conhecido como o primeiro indígena a se tornar imortal na Academia Brasileira de Letras. O filósofo, escritor, ambientalista e poeta foi o primeiro indígena a ocupar uma cadeira no Instituto Literário. Bom, nesse momento alguns podem estar confusos, pois nunca escutaram sobre Krenak. Na verdade, isso não é tão incomum e muito menos culpa sua. Quando paramos para analisar a sociedade e contexto em que vivemos, um país que carrega consigo séculos de exploração e uma grande tentativa de silenciamento dos povos indígenas, fica difícil vermos muitos exemplos de filósofos indígenas. Nós, antes de realizarmos essa pesquisa mais a fundo sobre Krenak, não tínhamos conhecimento algum sobre o mesmo e suas ideias. Essa falta de conhecimento sobre um povo tão importante quanto esse só mostra como a sociedade que vivemos restringe ou minimiza as informações que temos sobre a cultura e filosofia indígena. Como Krenak diz em uma de suas ideias, ao contrário do que consta nos livros de história, nunca houve um momento de rendição dos povos indígenas. Essa frase apresenta um grande peso. Muitas vezes ignoramos esses fatos, mas até hoje ainda tem um grande preconceito e tentativa de genocídio cultural diante desses povos. Nunca pararam de lutar, nunca foram verdadeiramente livres, e quando essa luta vai acabar, ninguém sabe. Krenak é um crítico ao sistema capitalista. Numa de suas obras, A Vida Não é Útil, aborda sobre o período pandêmico, o governo de extrema-direita e os danos causados pelo aquecimento global. Tudo isso fruto de um meio político, social e econômico que visa apenas o lucro, vendo toda a matéria como produto explorável. Me peguei lendo seu livro e refletindo com uma de suas falas. O filósofo diz em um trecho do livro: "É incrível que esse vírus que está aí agora esteja atingindo só as pessoas. Foi uma manobra fantástica do organismo da Terra tirar a teta de nossas bocas e dizer: respirem agora, quero ver." Isso denuncia o artifício do tipo de vida que nós criamos, porque chega uma hora que você precisa de uma máscara, de um aparelho para respirar. Mas em algum lugar, o aparelho precisa de uma usina hidrelétrica, nuclear ou de um gerador de energia qualquer. E o gerador também pode apagar. Independente do nosso decreto, da nossa disposição, estamos sendo lembrados de que somos tão vulneráveis que, se cortarem o nosso ar por alguns minutos, nós morremos. Não é preciso de nenhum sistema bélico complexo para apagar essa tal de humanidade. Se extingue com a mesma facilidade que os mosquitos de uma sala depois de aplicado um aerossol. Nós não estamos com nada. Essa é a declaração da Terra. Esse trecho mostra como nossa prepotência em cima de outras formas de vida não faz de nós, humanos, seres mais fortes e melhores que os demais. Nos achamos superiores quando na verdade nossas mortes não demandam muito esforço. Estamos cavando nossa própria cova, extinguindo e prejudicando aquilo que mais precisamos para sobreviver. E por quê? Por dinheiro, lucro, para manter um sistema cujo nada mais importa além da produção exacerbada e destruição ilógica da matéria-prima. Segundo Krenak, o ser humano deveria ver a natureza como um membro familiar, como igual, sem menos ou mais importância. E essa ideia do filósofo tem bastante a ver com os conceitos da filosofia oriental. E o budismo fala que se algum ser maior, um Deus onipresente, onipotente e onisciente, ou seja lá o que for, olhar nosso universo de fora, verá todas as formas de vida de maneira igual. Você não será diferente do seu gato lamber do saco, ou daquele seu professor que você não aguenta mais ouvir falar, das plantas, flores, árvores e muitas outras formas de vida. Tudo tem o seu valor, o seu papel para o equilíbrio.
todos exercem uma função importante para o universo. Bom, talvez essa fosse uma ótima forma de pensar na humanidade, mas nós sabemos que as coisas não funcionam assim. No seu livro, Krenak fala que o ser humano é uma ameba, um vírus na Terra, completamente ao contrário do conceito ideal que as filosofias orientais e a visão do filósofo queriam alcançar. E eu, ao escutar isso, me lembrei de uma aula que nossa turma teve, a aula de biologia, e nosso professor, que chamarei de Cláudio, virou para nossa turma e perguntou: "Vocês já assistiram Matrix?" E nos apresentou um conceito abordado em uma das partes desse filme, justamente a ideia do ser humano como um grande vírus no nosso planeta. E desde então tenho pensado nessa ideia filosófica que agora venho a me deparar novamente nos textos de Krenak. É perceptível em seu livro que Krenak critica a visão de que tudo gira em torno do dinheiro, do capital, e traz uma fala de um homem de 70 anos chamado Vernon Foster. Nem sei se é assim que fala o nome dele, mas tudo bem. E ele fala assim: "Quando o último peixe estiver nas águas e a última árvore for removida da terra, só então o homem perceberá que não é capaz de comer seu dinheiro." O filósofo, ao trazer esse trecho, mostra como a nossa sociedade dá mais valor ao dinheiro do que o próprio produto, a ponto de ignorar toda a matéria-prima que vem se perdendo por pura ganância e exploração excessiva. Não só isso, como também fala que a economia é algo invisível, a não ser pelo cifrão, e a ideia de que sem economia morremos pode nem ser verdade. Além disso, em trechos de seu livro pode-se observar que o mesmo fala que as rebeliões e tentativas de derrubar governos não adiantam mais na nossa atual sociedade, visto que aqueles que detêm o maior lucro e muitas vezes se encontram verdadeiramente no poder são as grandes corporações, as grandes marcas, que através de manipulação por propagandas comerciais e outdoors tentam manipular as massas, implementando cada vez mais uma visão brusca e enraizada do capitalismo em nossas mentes, a ponto de gastarmos sem nem mesmo precisarmos. Ailton Krenak nos convida a refletir profundamente sobre nossa relação com a natureza, a sociedade e os valores que guiam nossas vidas. Suas críticas ao capitalismo e à modernidade expõem a fragilidade humana e a ilusão de controle sobre o mundo natural. Krenak nos lembra que em nossa busca incessante por progresso e lucro, podemos estar nos distanciando do que realmente importa, o respeito à vida em todas as suas formas. Sua obra não apenas denuncia, mas também nos desafia a repensar nossa maneira de viver, propondo uma visão de mundo onde a natureza não é apenas um recurso a ser explorado, mas um membro da família humana que devemos cuidar e respeitar. Essa perspectiva é um chamado urgente para considerarmos nosso papel no planeta, antes que seja tarde demais.